Senhor, nós queremos te agradecer por essa noite, te louvar, Senhor, pela oportunidade de nós estarmos aqui na tua casa, que o Senhor venha nos ensinar acerca da tua palavra, nos ensinar, Pai querido, como nós nos portarmos, e que esse assunto, Senhor, que nós estamos falando, ministrando, que é sobre oração, venha acrescentar nas nossas vidas e nos ensinar cada vez mais como, Senhor, nós nos conduzirmos na oração, buscarmos a tua presença, que o teu Espírito Santo ministre sobre nossas vidas e que venha a ser um tempo com excelência, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Paremos em oração de súplica, né? E petição. É isso aí. Só vamos recapitular um pouquinho, então. Alguns tipos de orações que nós devemos fazer. A oração de adoração e louvor, que é aquela que a gente vai exaltar o nome do Senhor, né? Que a gente entra na presença dele somente bendizendo a glória dele. Aí falemos sobre a oração de ação de graças, né? É aquela onde a gente só agradece, está só bendizendo o Senhor pelos seus feitos nas nossas vidas, não é por aquilo que Ele vai fazer, por aquilo que Ele fez e por aquilo que Ele está fazendo, tá? A gente leu alguns textos, falamos também sobre a oração de súplica, que é a oração de petição, que até cheguei a comentar um pouquinho, ficou faltando uns textos e eu quero aproveitar hoje, né? A oração de petição é aquela oração que a gente aproveita para pedir. Então, numa escala de oração, a Bíblia mesmo diz que o povo pede e não recebe porque pede mal, né? Porque existe uma escala de oração. A gente começa na oração, e eu até brinquei aqui, usei um termo que a gente tem que perder tempo, né? Não, a gente ganha tempo em oração. A gente sempre entra na presença do Senhor agradecendo, louvando, adorando o nome dele. Senhor, bendito é teu nome, glorificado seja o Senhor sobre a terra, tu és maravilhoso, tu és magnífico. Quando a gente consegue colocar a oração ela separadinha em seus estágios certos, nós conseguimos ganhar tempo de oração. Por que nós não conseguimos orar bastante tempo? A gente dobra o joelho ou está em casa, vai fazer uma oração, 5 minutos, 10 minutos e está cansado. Porque nós só sabemos pedir. E a oração ela não é baseada no pedido. A oração é baseada em etapas, certo? Em movimentos, em uma escala. A oração ela tem que ser organizada. O reino espiritual ele é organizado. Assim como o reino espiritual de Deus é organizado, o reino de Satanás também é organizado. Então, como que eu vou apresentar uma oração desorganizada? O inimigo vai olhar e vai dizer assim, Deus nem vai te ouvir desse jeito, você não sabe organizar uma oração? Porque a gente não conhece a palavra, né? Então, a gente começa adorando, exaltando o nome dele, louvando o nome dele. Tem pessoas que gostam de orar ouvindo louvor. Aqui tem alguém que faz isso? Tem? É muito bom porque muitas vezes a gente está orando, numa oração de adoração, e a gente coloca um louvor, e o que acontece? A gente está orando e de repente parece que acabou um argumento. A gente começa a cantar. Começa a louvar e tal. Não deixou de ser uma oração. Só que ela precisa estar organizada. Então a gente entra primeiro com adoração, louvor. Depois a gente vai agradecer. Então, Senhor, glorioso é o teu trono, bendito é o Senhor entre todas as nações. Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Bendito é o Senhor sobre minha casa, meu trabalho. Tu és maravilhoso. E adorando. Senhor, e agora eu quero te agradecer pela vida. Olha, eu já começo a organizar a oração, entendeu? Eu te agradeço pela vida, eu te agradeço pela minha
pelo meu casamento, eu te agradeço pelos filhos, eu te agradeço, eu te agradeço, eu te agradeço, e vai colocando os agradecimentos. Agradeço pela cidade, eu agradeço pelo patrão, eu agradeço pelos companheiros de trabalho. Ou seja, você está abençoando na tua oração, mesmo adorando, mesmo uma oração de agradecimento, você está abençoando todo mundo que está à tua volta. Agradeço o carro, agradeço o salário. Você tem que agradecer. Você veja que você vai arrumar agradecimento, que você vai passar 5, 10 minutos agradecendo. Então imagina, já passou 5, 10 adorando, 5, 10 agradecendo, e aí a tua oração vai criando forma, ele vai criando corpo, tá? E aí a gente chega na oração que a gente vai, depois que a gente adora, Senhor, Tu és magnífico, agora, Senhor, eu te agradeço pela família, blá, blá, Senhor, agora eu quero pedir pela minha casa. Aí agora você pode puxar a listinha. Aquela listinha do supermercado, né? A gente vai dizer, Senhor, o Senhor sabe do que eu preciso, mas eu quero te lembrar. Ele gosta de que a gente lembre Ele. Então, a nossa oração, a gente tem uma mania muito errada, que a gente gosta de fazer as orações muito lambida. Vocês perceberam? A nossa oração é muito lambida. Que tipo de oração que é essa? Ah, Senhor Jesus, abençoa meu dia, abençoa meu trabalho, abençoa meu patrão. Amém. Deus está esperando um tempo de qualidade com você. Deus está esperando um momento de intimidade. A gente não... Quem tem amigo aqui? Amiga? Todo mundo tem. O que a gente faz quando a gente encontra um amigo? A gente não fica meia hora, 1 hora conversando com ele? Acerca de vários assuntos. E como que a gente aborda? Oi, tudo bem? Tudo jóia? Como que você está? A gente começa a organizar a conversa. E assim é com Cristo, a gente precisa organizar a nossa oração. E pedir do jeito certo, não pedir coisas vãs, coisas que não têm fundamento, nada disso. Pedir coisas com consciência. Ah, Senhor, abençoa que aconteça determinada coisa que é fora da nossa realidade. Deus pode? Pode, mas cada coisa no seu lugar. Deus vai fazer assim uma hora, nem quero te ouvir, lá vem com ladainha de novo, né? Porque a gente ora de um jeito errado. Então vamos lá, a oração de quem clama por ajuda, ou está pedindo, ou está precisando de uma provisão, ou uma direção, né? Vamos voltar um pouquinho, o livro de Mateus 7:7, livro de Mateus capítulo 7, verso 7. Eu preciso que alguém ache para mim Mateus, uma outra pessoa vai achar para mim Filipenses capítulo 4, verso 6. E uma outra pessoa vai achar para mim Marcos capítulo 10, verso 47. Então quem achou Mateus 7:7 já deixa anotadinho aí. Filipenses 4 e 6. E outra pessoa vai achar Marcos 10 e 47. Vamos lá. Quem achou Mateus 7:7, me ajuda. Peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Olha só. Peçam. Pede. Não é errado pedir. Mas eu até usei um termo aqui semana passada, eu usei um termo aqui. Quem tem filho sabe como que o filho pede. Como que o filho chega? Ele chega já queimando e pedindo para você? Não. O que o filho faz? Ele vem primeiro e senta no colo. Ele vem primeiro e faz um cafuné no pai. Ele vem primeiro e faz um agrado. Então, assim é o nosso Pai Celestial. A gente sabe conduzir, a gente sabe pedir as coisas. Os homens e as mulheres que estão aqui, que são casados, que têm um relacionamento, você sabe como conduzir um casamento, não sabe? Quando você precisa de algo que você sabe que não pode e que não vai rolar, o que você faz? Você vai comendo pelas beiradas, não vai? Vai agradando, as mulheres vão fazendo uma comida boa, os homens não vão pro futebol na segunda noite, e assim vai indo. A gente vai trabalhando para quê? Para que a gente seja atendido. E a oração nossa é assim. Então, no Mateus 7:7 ele está dizendo, pedir, busquem, batam, e vocês vão receber. Entendeu? Aí entra o livro de Filipenses capítulo 4, verso 6, quem achou, lê para mim. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes nas vossas petições
Não estejais inquietos por coisa alguma, antes os vossos pedidos sejam todos conhecidos, ou seja, nós temos que verbalizar. Ah, mas Deus sabe do que eu preciso. Pede. Fala para Deus. Entendeu? Deus é onipresente, é onisciente, Ele sabe do que a gente precisa. Mas é sempre bom a gente pedir, Ele está pronto a nos oferecer e nos dar. Então, o próprio livro de Filipenses está nos garantindo que nós podemos ter essa certeza que nós vamos receber. Mas tem uma deixa antes aqui que ele inicia o versículo de uma forma espetacular. Não estejais? Vamos usar um termo na versão atualizada que diz assim, não estejais impacientes, atribulados. Por quê? Porque se a gente vai para uma oração atribulado, o que a gente faz? A gente embola tudo na oração. A gente fala umas coisas, troca, a gente começa a oração de trás para frente, é tudo meio bagunçado, não é organizado. Por isso que nas campanhas de oração, a gente sempre vai voltar agora as campanhas de oração a partir da ceia do mês que vem, e a gente vai ter uma semana de oração. Por que a gente sempre direciona a campanha de oração? Olha, a gente vai orar pelo crescimento da igreja. E o texto é esse. Porque todo mundo ora com uma finalidade só. Agora você imagine, nós estamos aqui num grupo de pessoas, nós vamos fazer uma oração. E vamos deixar a coisa rolar. Certo? A Renata vai pedir lá pela casa dela. O Marcos vai pedir pelo trabalho. Já não é uma oração de concordância. Já vou falar sobre a oração de concordância. Aí ela pede pela casa, o Marcos pede pelo trabalho. O Kleber vai orar e vai pedir uma oração lá pelo tio dele que não está bem de saúde. Aí a Ariadne vem e faz uma oração pedindo pelo pai dela. E aí assim vai indo, cada um fazendo um pedido. Chega lá no final, a nossa oração, que era para ser um grupo de oração direcionada, cada um atira para um lado. Cada um atira para o lado. Assim é a nossa oração quando ela não está organizada na presença do Senhor. Ela tem que ter um começo, um meio e um fim. Ela tem que ter um ponto de partida, uma caminhada e o destino. A oração bem feita, ela tem propósito. Então essa oração de súplica, essa oração ela tem que ser direcionada, ela tem que ter um alvo certo, tá? Para que até não fique bagunçado o negócio. Vamos lá? Marcos 10 e 47. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Uau! Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse texto fala sobre o quê? Sobre o que esse texto fala? Que contexto que é? O cego de Jericó. O Bartimeu. O que acontece? O irmão acabou de ler dizendo assim que ele clamava. Então tem aquela oração que é branda, tem aquela oração que é um clamor. O que ele fazia? Ele estava gritando. A oração de clamor, ela não é uma oração normal, ela é uma oração de guerra. Ela é uma oração que ela é muito poderosa. Só que não adianta eu entrar numa oração de clamor, né? As pessoas às vezes, a gente diz assim, vamos fazer uma oração de clamor. Aí a pessoa é mais tranquila para orar, e ela ora baixinho. Senhor Jesus, eu te agradeço. Não, essa não é a oração de clamor. A oração de clamor é daquele tipo de gente que está na frente da guerra. Está lá na frente levando paulada, cacetado o tempo inteiro. E aí ele está cansado daquilo, ele está dizendo, Senhor, eu preciso, Senhor, eu não abro mão, Senhor, nós estamos na Tua presença, nós cremos no Deus que nós servimos. A oração de clamor, ela é certeira. Certo? Não é aquela oração, Senhor, eu estou aqui, eu estou no meio da guerra. Nossa! É a mesma coisa daquele soldado que vai para a guerra, está com o armamento na mão, mas ele não sabe usar. O que vai acontecer? Ele vai dar um tiro no pé. Ele vai acabar se machucando. E não vai ter resposta. Mas a oração de clamor é aquela que vai romper a barreira do silêncio, as muralhas, vai derrubar os muros
Lembra Jericó? Entendeu? Então nós precisamos numa oração de clamor, fazer como o cego de Jericó estava fazendo. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele estava suplicando, ele estava implorando. E ele não calou enquanto ele não recebeu. Tem muita gente que para na metade da oração. Está demorando demais. Não é o supermercado e a farmácia que a gente chega e se serve. A gente está na dispensação de quem? Do Espírito Santo. Tá? Então, nós precisamos levantar essa oração de clamor, né? Então, vamos pedir, tá? Não importa, o mais importante, a oração de súplica deve vir com fé e submissão e muita vontade de guerrear. É uma oração de guerra. De guerra. Alguém aqui já deve ter passado por um problema muito grande que teve que fazer uma oração de guerra que ele determinou. Eu vou usar um termo aqui, mas não é o certo, tá? Mas eu só vou usar o termo que vocês entendam. É que você encurrala Deus num canto, tu vai ter que resolver o meu problema, porque eu preciso, né? Só usei o termo, não é esse termo não é o certo. É aquele momento que você pega Deus assim, tu tá aqui e tu vai resolver o meu problema, Deus. Eu preciso. Eu sou teu servo. Usa os argumentos em teu favor, né? A gente tem visto isso lá, quando Jesus estava crucificado, que ele disse lá, Pai, se quiseres, passa de mim esse cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Mas ele colocou a vontade dele. Se for possível, passa de mim, mas que seja feita a tua vontade. Né? Então vamos pedir, vamos suplicar. E a oração que é mais feita é a oração de intercessão, quando a gente ora por outra pessoa. Tá? A oração de intercessão é uma oração, ela é diferenciada. Eu até chamei a irmã Ana e a irmã Kelly domingo no culto, porque são as mais novas que estão nos ajudando na intercessão na hora do culto, e a gente direcionou elas para ficar de pé. Porque tem muita gente que tem curiosidade. Eu quero ser obreiro. Mas o que eu faço de pé? O que eu faço de pé? Você me ajuda a ministrar. Você ajuda o Marcos a ministrar. Você ajuda o Adão no louvor, quando a gente está de pé. Mas o que é a oração intercessória? A oração intercessória no culto, ela não tem base bíblica. Certo? A oração intercessória, ela sempre foi quando a gente ora por alguém. A gente está se colocando no lugar de alguém. A oração que dentro intercessória, ela não tem base bíblica. Mas ela quebra muralhas. Por quê? Porque na intercessão a gente vem para glorificar o Senhor. Quem está de pé, está ali todo o tempo. O Senhor usa Ele mesmo. Está orando. Só que o que acontece? Você pode ver que a maioria dos obreiros que ficam de pé, eles não ficam o tempo inteiro orando. Não é o tempo todo. Porque ele também tem que receber no culto. Ele também tem que adorar o Senhor no culto. Então, o que ele faz? Senhor Jesus, usa mesmo. Usa mesmo o pastor, usa mesmo a pastora Ângela, usa mesmo o obreiro que está ministrando. Senhor, usa o louvor. Glória a Deus, aleluia! O glória a Deus e aleluia é louvor e adoração ao Senhor. Não deixa de ser uma oração. Glória a Deus, aleluia, bendito seja. É verdade, está concordando. Então, as pessoas que ficam de pé, elas fazem esse tipo de oração intercessória por aquele que está ministrando. Senhor Jesus, usa mesmo, continua, Senhor, falando, a tua palavra é fiel e verdadeira. Parou um pouquinho. Glória a Deus, aleluia. Amém, usa mesmo. Entendeu? Ele não fica o tempo todo orando, certo? E isso é muito importante para aqueles que ficam de pé, aqueles que desejam ser obreiros e aqueles que vão chegar lá, que vão entender esse propósito. É simples, não dói nada ficar de pé, não dói nada ser um obreiro intercessor, né? Mas ele agrega muito no nosso culto. Aí já diferente da oração quando o povo vem para frente, né? Quando o povo vem para frente, aí é pauleira. Aí é clamor, é intercessão, é adoração, é louvor, é agradecimento, ali está tudo reunido, ali você faz aquela oração preenchida certa. Ali, Senhor Jesus, eu te agradeço pela vida dessa pessoa, olha só.
Te agradeço pela vida dessa pessoa. Senhor, Tu és magnífico, Tu tem feito coisas na vida dela. A gente está orando por ela. Entendeu? Só que daí diferente daquela oração que a gente faz em casa, porque aqui é uma oração de guerra mesmo. A pessoa veio com objetivo. Ninguém vem para frente. Vou lá. Coloca a mão aqui. Ora por mim. Ninguém vem. Você já percebeu? Que ninguém sai do lugar sem ter um objetivo? A gente está ministrando, prepara todo aquele esboço, toda a ministração, todo aquele movimento, o louvor, faz tudo aquilo, para que no final a pessoa seja tocada por Deus e ela seja confrontada com o problema e ela acredite que ela tem que sair de lá e vir aqui para frente. E aí ela vem morta, vem cheia, carregada, com dificuldades. E o que ela espera? Que a Tainá, que a Renata, que o Marcos, que o Tiago, depois de orar por ela, acabou todos os problemas dela. Que depois que você orar por ela, ela vai sair por aquela porta uma nova pessoa. Você crê nisso? Você acha que é capaz? Você acha que é capaz, meu Marcos? Vocês acham que são capazes disso? De que a pessoa saia do lugar e venha aqui carregada, vendo demônio em casa, com o casamento acabado, os filhos nas drogas, uma dificuldade violenta, e ela chega aqui e ela já sai de lá com toda a esperança. Glória a Deus, chegou. Glória a Deus que terminou esse culto, agora é a hora da oração. E aí a gente vai orar por ela. E ela vai sair diferente. Você acredita? É capaz? E aí? Vocês viram só os estilos de oração? É uma oração de determinação. Senhor, nós determinamos. Senhor, nós declaramos pelo poder que o Senhor nos concede que todo problema vai ser dissipado, que toda seta inflamada vai ser retirada em nome de Jesus. O que eu fiz? Oração de guerra. Agora vou levar outra oração. Senhor Jesus, olha ela. Coitado, está morrendo. Está difícil. Não sei se ela vai conseguir. Você queria receber uma oração assim? Nunca. Não é assim. A gente gosta do quê? Pastor, eu gosto de quebradeira mesmo. Tem que orar, repreender, que saia tudo da minha vida. Aqui nós temos pessoas aqui dentro da igreja que dizem assim, pastor, ora por mim. Se tiver algum demônio, tem que sair. Aí eu vou... Em nome de Jesus, sai. Sai dessa vida. É assim? Era só com Jesus, porque Jesus quando chegou naquele lunático, lembra? A palavra diz que os demônios quando viram ele de longe, o que fizeram? O que tu veio nos atormentar? Ele nem abriu a boca. E nós, mesmo dizendo, sai em nome de Jesus, vai embora. E o diabo está ali resistindo, não sai, eu vou ficar, eu vou matar ele, eu vou matar ela, eu vou destruir. Entendeu? Então, a oração ela tem que ser violenta mesmo aqui. A oração, aquela gostosa, é em casa. É aquela oração que lá é só nata, só sobremesa. Entendeu? Então, aqui dentro, esses dois tipos de orações que a gente traz para vocês. A oração aqui dentro, que é uma oração pegada, oração de guerra, de determinação, e a oração de súplica, que é aquela que a gente faz em casa. Aquela que você tem tempo. Aqui nós temos várias pessoas recebendo oração, e é 5 minutos cada uma no máximo. E aí tem que embolar tudo ali. Só não pode trocar o nome de Jesus por Genésio, mas ali pau e não tem conversa, entendeu? Então nós devemos prestar muita atenção nesse tipo de situação de oração. E para quem quer, essa oração de intercessão, ela vale muito a nossa vida espiritual. Moisés, quando intercedia pelo povo, principalmente lá no livro de Êxodo, quando Moisés desce do monte com as tábuas e quebra, encontra o povo adorando o bezerro, e Moisés fica totalmente fora de si, de descontrolado, injuriado. O que Moisés faz? Deus, esse povo aí,
Vamos deixar eles agora, eles não vão ter mais coluna de fumaça, não vão mais ter coluna de fogo. O que Moisés faz? Moisés faz uma oração intercessória pelo povo. Você já imaginou um cara só, irmão Marcos, fazer uma oração por 2,5 milhões de pessoas? Mais ou menos? Por quantas pessoas você consegue orar? Numa oração, por quantas pessoas você consegue orar? Uma oração de intercessão mesmo. Senhor, eu quero colocar a Renata na tua presença, abençoa ela está passando por lutas, ela está passando por dificuldades. Senhor, abençoa o irmão Marcos, lá no trabalho dele, abençoa ele dentro da casa dele, no meio da família. O Senhor sabe do que ele precisa. Senhor, eu coloco o irmão Kleber na tua presença. O Senhor sabe como ele tem passado dias de guerra, mas o Senhor está no controle de todas as coisas. Abre as portas, abençoa ele. Senhor, abençoa a irmã Ariadna. O Senhor sabe como ela tem se portado, tem se colocado na tua presença. Tu és fiel e verdadeiro. Senhor, abre todas as comportas dos céus e coloca ela sobre o teu reino. Senhor, abençoa o Tiago. E assim eu vou colocando a minha oração intercessória. Guerra, violência na oração. Vocês estão entendendo? Amém? Amém? Calma que vocês já vão falar. Eu já estou quase encerrando. Romanos capítulo 15, verso 30. Olha lá o que diz a palavra. Romanos capítulo 15, verso 30. Romanos capítulo 15, verso 30. Olha que interessante esse tipo de petição de uma oração intercessória. Olha que interessante esse pedido. É quando alguém diz assim, viu, me ajuda aqui, eu não estou conseguindo. Vamos lá. Romanos capítulo 15, verso 30. É interessante quando vocês dizem assim, pelo amor de Deus, por favor, é quando você pede, tá? O que Paulo estava dizendo assim? Rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combateis comigo nas vossas orações por mim, a Deus. Estou passando por luta, dificuldade, por favor, eu estou orando, mas eu não estou tendo força o suficiente, então eu preciso de mais gente. Mais gente na oração intercessória. E aí sim, a gente rompe todas as barreiras, tá? Então isso é interessante. A intercessão revela maturidade espiritual e compaixão, principalmente. É quando a gente ora por alguém. Eu fico triste, irmãos, quando eu não consigo orar por alguém aqui dentro da igreja. Às vezes eu estou orando por alguém aqui, estou vendo alguém que saiu sem receber uma oração, e eu peço para alguém aqui, alguém já deve ter recebido um pedido meu, diz assim, corre lá, chama a pessoa lá, que eu preciso orar por ela. Entendeu? E a pessoa volta de novo e recebe a oração e ela vai contente para casa. Oração de compaixão. É a oração quando você ora por uma pessoa que está necessitada e ela veio doida para receber uma oração. Doida para ser cheia da graça. Para ser curada. Pastor, mas e que tal se eu oro e não acontece nada? Não é nós que fazemos. Não é nós. É Deus. Eu não tenho que crer na minha força, na minha palavra, nada disso. A minha oração será lançada e é Deus que vai fazer. Então, às vezes a gente tem medo de orar para repreender uma enfermidade, para repreender um demônio. Gente, ora! Mas e se não acontecer, não tem problema. Tudo é vontade permissiva de Deus. Se Deus não fizer, não fez. Mas se Deus quiser usar você, glória a Deus. Você já não fez uma oração que foi respondida no céu? Quem é que já fez? O que a gente faz? Nossa, eu nem sabia que tinha essa autoridade. Meu Deus do céu. Aí a gente fica com tudo. Passa 2 dias e a gente esquece. Tá, mas se eu descubro que a minha palavra tem poder diante de Deus, aí que eu tenho que orar e pedir. Aí que eu tenho que orar e determinar. Vai acontecer. Então, muitas vezes somos resposta à oração de alguém que intercedeu por nós. Alguém que orou pela gente, alguém que declarou e determinou. Então, é mais ou menos assim, ó.
nós criarmos uma lista de nomes para nós intercedermos regularmente ou diariamente por alguém. Às vezes me colocam umas furadas aí bem bacana. Tipo, pastor, preciso de um negócio aí, eu vou fazer uma campanha de oração. Você faz comigo? Bora! Aí passa 2, 3 dias, no próximo culto a gente vem pro culto, alguém chega assim, pastor, eu estou orando aí para trocar de carro, tá? Estou levantando a campanha de oração. Ora comigo! Aí a gente ora, mais 2, 3 dias, uma semana. Aí de repente alguém diz assim, pastor, estou com um problema lá em casa. Eu vou fazer uma campanha de oração das 3 às 4. Ora comigo. Bora. Aí passa outro culto de novo. Pastor, eu estou orando para que Deus abençoe que eu compre uma casa. Olha, eu vou fazer uma oração das 5 às 6 da manhã. E aí? Você quer algo de Deus? Ore. Ninguém recebe nada de graça. Tem que orar. Tudo é movido pela nossa oração. Porque existe uma palavra chamada o quê? Fé. E ainda ele diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Como que a gente vai agradar a Deus? Falando. Fala. Diálogo. Conversa. Oração do Pai Nosso. Cara, que interessante. Que interessante aquela oração. Alguém acha para mim lá, Mateus? Vamos à oração do Pai Nosso? Que oração mais completa que já determina aquilo que nós acabamos de ler. Mateus capítulo 6. 6. Acho que é o 10, né? Do 9? Do 9 ao 13, se não me engano. Mateus 6. Olha que interessante, que oração mais bacana. Vamos lá, eu vou ter que pegar minha Bíblia aqui. Seis, 9 ao 13. Lembra que eu falei que tinha escalinha? Adoração. O que mais? Ação de graça. Súplica. Pai Nosso. Quando ele disse Pai Nosso, o que ele está dizendo? Está reconhecendo o quê? Autoridade. Paternidade. Quem aqui tem filho? As irmãs sabem que quando os filhos principalmente nascem, a primeira palavra que eles dizem é o quê? Pai. Papai. Aí o que o papai faz? Enche o peito. Olha para a irmã. Desculpa, né? Mas me chamou primeiro. Não é assim? Agora você imagine o orgulho do Senhor quando alguém diz assim, Pai Nosso. Autoridade, poder, soberania. Autoridade, poder, soberania. E olha o agrado que está fazendo. Pai Nosso que estais onde? No céu. Está dizendo assim, Tu és o maior de todos. Tu és o dono da grandeza. Tu és a autoridade. Você está jogando toda a bola. E olha só o que diz mais o texto. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Ele está dizendo assim, viu? Não existe outro nome. É o teu. É o teu. E esse nome é reconhecido tanto no céu como na terra. Ponto. Detalhe. Quando a gente diz assim, santificado é o teu nome, até os demônios se submetem a esse nome. É impressionante. Aí beleza, agora vamos enrolar essa oração? Santificado seja o teu nome. Daí diz assim, venha. Alguém se pediu? Já começou a pedir. Já organizou. Começou adorando, né? E depois a ação de graça, porque reconheceu. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. E aí ele vai pedir para valer agora. O pão nosso. Você sabe do que eu preciso.
Tu sabe do que eu necessito. O pão nosso de cada dia nos dai. Ele não está pedindo pão para amanhã. Ele não está pedindo nada absurdo. Como que tem sido a nossa oração? A gente está aqui no culto dizendo assim, Senhor Jesus, eu tenho um boleto amanhã. Eu tenho a luz para pagar amanhã. Hoje. Viva a graça de Deus hoje. Palavra, viva o reino de Deus hoje. Então o pão nosso cada dia nos dai hoje e perdoai as nossas dívidas. Jogou a bola de novo para cima, é só Ele que pode fazer isso. E aí a oração vai desenrolando, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido, e não nos induz à tentação, Ele está dizendo assim, nos cobre, nos guarda, nos livra, nos protege. Essa oração, ela é muito joia. Só que daí, quando a gente vai olhar para a palavra do Senhor, a gente vê que a gente não pode fazer oração repetida. Não usai de vãs repetições. Como aqueles homens da sinagoga, né? Que é difícil de entender o que fazem todo o tempo lá a mesma coisa. Outro tipo de oração, depois eu volto nessa de novo. Oração de confissão e arrependimento. É a oração que parte de um coração quebrantado. Confessar e concordar com Deus sobre os pecados nossos cometidos. Aquela oração que a gente faz assim, Senhor, eu pequei. Só que a gente tem uma oração que a gente faz assim, quando a gente peca, a gente chega na presença do Senhor para orar, parece que a gente tem vergonha, né? É impressionante, parece aquelas crianças birrentas que quando faz algo de errado, ele corre se esconder. E aí, o que tu fez? Nada. Conhece alguma criança assim? A criança faz algo de errado, ela corre, se esconde e a mãe e o pai chegam e dizem, fala o que aconteceu. Não fiz nada. Fala, porque senão eu vou te corrigir. Não fiz nada. Ela vai ficar negando. A oração de confissão de pecado, ela é a mesma situação. A gente diz assim, Senhor, perdoa os meus pecados. Mas a gente não quer dar nome ao pecado. Porque o pecado é tão grave que a gente mesmo fica com vergonha. Só que todo pecado tem nome. E a gente precisa declarar. Senhor Jesus, eu pequei, eu menti, eu me redimo na Tua presença porque eu menti, fui mau caráter perante Ti. Um pai como o Senhor, eu menti, errei. É a ordem. O Senhor mesmo diz na Sua palavra para nós não mentirmos. Mentira é coisa do diabo. Olha o que eu estou fazendo, estou usando a palavra. Depois eu vou chegar sobre a oração orando a palavra, temos um tempinho ainda. Entendeu? Aí a gente deixa de buscar essa essência, de dar nome. Senhor, eu adulterei, eu errei. Senhor, eu traí. Senhor, eu menti, eu enganei, eu roubei. Tem que dar nome, o pecado tem nome. A gente não pede para os nossos filhos confessar o que eles fazem? A gente não pode. Porque envergonha a Deus? Não. É porque a gente tem medo? É porque Deus está trabalhando no nosso caráter ainda. Está trabalhando no nosso interior. E ainda existe uma raizinha ali dentro que nos agarra, que nos segura, que não nos deixa sermos direcionados na presença do Senhor. Então você imagina uma oração, vocês já imaginaram essa oração que eu venho relatando aqui? A gente colocar? A gente tem oração para 1 hora frouxo. Vai dar sono, vai dar canseira, mas a gente tem oração. Dando nome, pedindo perdão, confissão dos pecados, pedindo perdão ao Senhor, pedindo para Ele que Ele nos cuide. 1 João capítulo 1, verso 9. Vai lá no final da Bíblia, de trás para frente, Apocalipse, Judas, 3 João, 2 João, 1 João. De trás para frente, ó. Apocalipse, Judas, 3 João, 2 João, 1 João. 1 João capítulo 1, verso 9. Ele não está dizendo que é para nós pedirmos perdão do pecado, não. Ele está usando um termo aqui bem interessante. Quem achou? Lê para mim? Se confessarmos os nossos pecados. Parou. Vanessa, segura aí. O que é a primeira letra que ele colocou ali? Primeira palavra? Se confessarmos. Alguém aqui faz direito? O João faz direito. Na lei tem que haver uma confissão. E vão apertar até confessar.
E se a pessoa não confessar, a lei vai procurar desvendar, investigar, averiguar, até saber de todos os fatos. Agora você imagine Deus. Deus já sabe dos fatos que nós cometemos lá na escondida. E aí a gente chega assim, Senhor, perdoa os meus pecados. Fala. Fala. Senhor, perdoa os meus pecados. A gente precisa, tá aí o texto. Se confessar, pode continuar a leitura? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Ele é fiel e justo para nos perdoar. Ele não vai pegar a varinha de marmelo. Não. Ele não vai fazer que nem antigamente que pegava um metro de mangueira. Não, nada disso. Ele está dizendo assim, ele é fiel e justo para perdoar. Todos. Por que eu não vou dar nome? Tem uma relaçãozinha de pecado que a gente comete durante o dia. Ou não tem? Tem. Continua? E nos purificar. Essa purificação é através da lavagem, da graça, da presença do Senhor Jesus sobre nossas vidas. Então, aí está um texto que nos relata a verdadeira oração de confissão e arrependimento, né? Lá no livro de Salmos 51, não precisa se abrir, Davi é confrontado por Natã, né? E ele faz uma oração profunda na presença do Senhor. Ele reconhece o erro, ele dá nome ao pecado, tá? Ele dá nome ao pecado. Salmo 51:1. Quer ver? Salmo 51:1. Ó Deus, segundo a tua benignidade e o segundo multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, leva-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Apaga as minhas transgressões. Você reconhece o erro, a falha, e nós somos seres humanos passíveis de falharmos, de errar. Então, lá no Salmo 34:18, diz assim, Deus resiste o soberbo, mas se achega o contrito, aquele que se quebranta na presença dele. Aquele que se derrama. Então, Deus resiste ao soberbo, aquele que chega lá, perdoa meu pecado, eu vou embora. Já terminei minha oração. É função tua como Deus me perdoar. É? Todo pecado tem uma consequência. E aí? Se nós vamos pagar pela consequência do nosso pecado, e daí? Ah, vai ser soberbo? Não, quebranta. Entra na presença do Senhor com um coração contrito. O que é um coração contrito? Um coração quebrantado, derramado na presença dele para receber misericórdia. Então, um exemplo fácil é orar, pedir ao Espírito Santo que revele as áreas do pecado. Me ajuda aí, Espírito Santo. Eu quero dar nome a esses benditos, esses pecados aí. Que tem atrapalhado a minha vida. Ou não, bendito não, maldito. Porque eles vêm para atrapalhar a nossa vida, para tirar a nossa paz e nosso sossego. Outro tipo de oração, e é uma oração que muita gente tem feito dentro de igrejas e sem entendimento. Oração em línguas. Oração espiritual. A oração em línguas. Esse tipo de oração aparece principalmente no Novo Testamento como um dom espiritual concedido ao Espírito Santo. Né? Porque se eu orar, lá no 1 Coríntios capítulo 14:14, abra lá para mim. 1 Coríntios capítulo 14:14. Essa oração ela não é compreendida intelectualmente, mas ela edifica quem ora. Nós, carnalmente, não estamos entendendo nada, mas espiritualmente o nosso espírito está se elevando. Por isso que é bom buscar a oração, o dom da oração em línguas. Tá? 1 Coríntios capítulo 14, verso 14. Alguém lê para mim? Porque se eu orar em línguas, o meu espírito de fato orar, mas a minha mente fica infrutífera. Olha só. No original ela diz assim, porque se eu orar em línguas desconhecidas,
em línguas, o meu espírito vai orar bem. Mas o meu entendimento vai ficar sem frutos. Certo? Porque é umas línguas que nosso ser carnal não entende. É uma ligação entre alma e espírito e Deus. Então, muito cuidado para quem tem o dom de línguas, para não ficar desperdiçando, porque isso não se aprende. Primeira coisa, dons de línguas não se ensina. Eu vou te ensinar a orar. Não. O dom de línguas é um dom de Deus, ele tem que vir de cima. E a gente recebe, assim como o dom de cura, assim como o dom de libertação, assim como o dom de visão, o dom de sabedoria. Ele é um dom que vem de cima. E a oração em línguas é a mesma coisa. Então ele vem para edificar o nosso espírito. Certo? Então tem muita gente que, às vezes a gente pode ter, para que vocês entendam, muita gente às vezes diz assim, mas eu oro em línguas e é muito fácil. Não. A oração em línguas também ela não flui do nada. A oração em línguas ela brota de um contexto de oração, tipo adoração, ação de graças, petição, confissão, intercessão, e aí eu já estou íntimo na oração com o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai dizer assim, agora sim, eu vou alimentar o teu espírito através da oração em línguas. Ponto. Eu não consigo orar em línguas aqui agora. Porque se eu orar agora, eu oro na carne. E Deus não vai receber, e ocorre às vezes de acontecer, até de nós pecarmos em fazer isso. Então nós precisamos ter esse discernimento que Paulo nos ensinou, que a oração em línguas é essa comunhão com o Espírito Santo, para elevo do nosso espírito. Amém? Então é bom você pedir na tua oração, Senhor, eu quero dons, e aí Deus vai te dar o dom que assim ele achar necessário, o dom de visão, o dom de discernimento, o dom de língua, o dom de interpretação, o dom de cura, o dom de revelação, o dom de discernimento, o dom de sabedoria. Tudo esses que eu estou citando aqui está na palavra. Amém? Ficou dúvida na oração de línguas? Que às vezes as pessoas ouvem aqui e não entendem. Não? Podem interromper para pedir. Nem todos oram em línguas, tá? Mas todo cristão é chamado a uma oração no Espírito, com intensidade e fé. Tá? Nem todo mundo ora em línguas, então não é uma regra. Eu tenho que orar em línguas, eu tenho que ter o dom de cura, eu tenho que ter o dom de sabedoria, de ministração da palavra. Não. Fica tranquilo. Aí a gente leva uma vida de oração completa quando a gente segue esses termos que eu usei aqui hoje. A Bíblia nos convida a orar em todo o tempo, no Efésios 6,18. E de muitas formas. Cada tipo de oração revela uma faceta do nosso relacionamento com Deus. Desde a adoração até o clamor por perdão. Tá bom? Então por isso que a Bíblia diz assim, orai sem cessar. Está dirigindo? Está orando em espírito. Está dirigindo? Verbaliza. Está na rua andando? Ora em espírito. Se der para orar, ora verbalizando. Estou no trabalho, vai no banheiro. Senhor Jesus, está difícil. Está complicado. Me ajuda aí. Tu é o único que pode. Ora, pede a Deus para que Ele dê discernimento. Para que a gente consiga orar direcionado. Porque a nossa vida carnal, ela é atacada diariamente. Ou ninguém teve luta hoje? Ninguém teve? A gente teve umas aí. É feriado? Diz a pastora que hoje é feriado, então estão de folga. Nós precisamos orar. Orar sem cessar, sem parar, sem dar tempo. A oração é o combustível do cristão. Deposita a oração lá. Eu não estou passando por luta. Você vai esperar vir a luta para orar? Você vai esperar levantar uma guerra? Vai colocando... vai depositando na poupancinha do Senhor lá a tua oração. Vai colocando na aplicação a oração, que quando vier o dia ruim, o dia mau, você está forte.
Ah, eu vou parar de orar daí? Não. Você vai ter força para orar. Amém? Amém? Acredito eu que entendi. Como que você iria orar, Tainá, se você fosse convidada a fazer uma oração na igreja, num culto de quinta-feira? Ai, Deus. Me pegou agora. Na verdade, como eu já falei, né? Até aquele quinta-feira o pastor me chamou ali. Eu até falei, meu Deus, quem precisava de oração era eu e o pastor dele me chamava para orar. Então, assim, eu falo que assim, é uma parte difícil, porque a gente tá aprendendo, né, a orar. Eu falo assim, eu nunca orei tanto como oro depois que eu me batizei e tudo. Então, é difícil orar, eu acho que ver como que tá o encaminhamento da semana, para daí eu orar. Principalmente para quem está buscando ser um obreiro, buscando uma posição na presença do Senhor, não significa que a gente não vai precisar de oração. Não significa. Não significa que a gente não precisa orar, aprender a palavra. Nós precisamos de oração. Só que você chega num culto de domingo, o obreiro que está escalado para trabalhar, e ele olha aquela massa de gente sentada como estava domingo, assim de gente precisando de oração, e aí ele chega. Nunca? Vem forte. Vem forte porque o bicho vai pegar. E aí, Rodrigo, o que você me diz? Que oração você iria fazer? O que você iria fazer na tua oração? Num culto de domingo pode ser, então. Volta um pouquinho para trás, né? Acho que no culto de quinta-feira é uma oração de agradecimento. É um culto um pouco mais tranquilo. Agradecendo a semana, agradecendo a oportunidade de cada um estar aqui. Eu acredito que levaria em consideração. Ana, o que você me diz? Na tua oração, o que tu faz? Como que tu trabalha nela? Qual o objetivo, o alvo? Eu acredito que vendo as orações que foi pelo tempo que eu estou aqui, eu acredito que como ele falou, uma oração de agradecimento, adoração, entregando para o Senhor aquele culto, as pessoas que estão ali, trabalhar na vida das pessoas. Acredito que isso, mas eu dizer o que eu faria, só quando eu estiver lá em cima. Viver o momento. Acredito que seja isso. Viver o momento. Não sei se sairia alguma coisa, se não sairia. Enfim, só o Senhor sabe. Flávia? Tô aprendendo a orar pra mim aí. Você está aprendendo a orar para você? Eu fui sincera. E você parte, para orar por você, você tem uma base? Tipo, eu vou orar por mim. Qual que é o pressuposto do teu início da oração? Eu vou falar antes de eu iniciar o estudo, Sim. né, que eu peguei o barco andando. Sempre partia de agradecer muito, de louvar muito e agradecer muito. E o meu tempo de oração tem se tornado maior cada vez mais, mas porque desde que eu iniciei, comecei a trilhar mais esse caminho, eu noto que eu tenho agradecido muito mais e por coisas que antes eu não agradeceria, talvez eu até reclamaria. Então, a minha oração tem seguido essa ordem. Eu agradeço, passo muito mais tempo agradecendo e louvando a Deus, e aí depois... O legal é que a oração é hábito. Você começa 5 minutos. No outro dia você já está orando 10. No outro dia você já está orando 15. É hábito. Porque ele vai se tornando uma coisa gostosa. O mais engraçado que eu percebo assim, depois que a gente começou a orar, não sei se quem é casado percebe, mas o Rodrigo não sabe o momento que eu oro, ou que ele ora, sabe? A gente não tem a intimidade que a gente fala. Até ontem eu perguntei pra ele, tu orou? Né? Porque a gente não vê um ou outro orando. E a gente é muito diferente na oração. Eu amo pôr um louvor lá, primeiro eu escuto o meu louvor e depois eu canto junto, daí eu começo a minha oração. E eu peguei o hábito agora de orar às 3 horas da manhã. Coisa que eu só fazia quando eu precisava. Eu acho que ficou muito a intimidade, o convívio bem mais fácil. A oração da madrugada, às vezes a preguiça bate, o sono, né? A canseira. Às vezes eu tô lá orando 3h20 da manhã, mas eu tô deitada. E o Rodrigo fala assim, até hoje ele falou, você tem que desligar o alarme das 3h20.
Daí eu falei, não, mas é que eu tô orando. Então, assim, a gente não tem o convívio de orar junto, sabe? Porque a oração é muito íntima de cada pessoa, né? Qual que é a tua maior dificuldade, Giovanni, na oração? Na minha maior dificuldade, É. minhas orações começam com muito louvor, pra mim quebrando meu coração, começando a conversar com Deus. Né? E eu tinha muita dificuldade de ter essa intimidade com Deus. Minhas orações eram muito começar a orar e acabava. Sabe? Cansaço. Muito cansaço. Aham. Não durava muito tempo. Na verdade, hoje não é que dura muito tempo, né? Começa a melhorar esse tempo. Isso Deus, mesmo. começa a conversar mais com Deus. E o louvor me ajuda bastante. Muito mesmo. Brenda, a tua oração como tem sido? Você acha que tu tem gastado energia nela? Ou a oração, ela tem te sustentado? Como você tem visto a oração na tua vida? Na verdade, não tem. Eu acho assim que a gente quanto mais orar, melhor, né? Tem vezes que eu tô trabalhando lá, eu já tô conversando com Deus, né? A nossa oração tem que ser assim, tipo, um diálogo com Deus, eu acho. Mas até que a minha oração, como eu começo muitas vezes, ela é dando um bom dia, boa tarde, boa noite pra Deus, tipo, como se fosse, tivesse uma intimidade, uma certa intimidade com Ele. Vanessa, e a tua oração? Você já orou para Deus e quando você terminou a oração, Deus resolveu? Algumas vezes. Algumas vezes sim, outras não. Isso se chama vontade permissiva de Deus que nós não sabemos esperar, tá? Então vai ter um momento que você vai orar e Deus vai te responder na hora. Tem um momento que você vai orar e Deus vai responder dali 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, lá na frente, tá? Porque Deus precisa trabalhar nessas situações. Então, existe todo esse contexto, certo? Mas há relato de bênção que você recebeu na oração. Sim. Glória a Deus. A irmã Nilce tem orado para o Senhor e Deus tem feito misericórdia. Pastor, com Deus, eu posso falar um pouquinho sim? O senhor manda eu parar de falar. Pastor, na minha casa, teve época que tinha leão e eu clamava, muitas vezes de joelho e muitas vezes deitado. Sai daqui, aqui não tem nada para você. Em nome de Jesus, cai fora. A senhora não tira no telefone do pastor? Porque tem uns que chamam o pastor. Pastor, eu acho assim, que claro que nós precisamos de ajuda na oração, mas acontece que cada um de nós sabe orar do seu jeito, porque Deus nos entende do nosso jeito. Com a minha simplicidade, que nem eu falei aqui, vai ser obreira? Eu acho que eu não tenho capacidade para ser obreira. Mas se eu ir para frente, eu vou falar. Eu tenho estrada, eu não tenho Bíblia, eu tenho pouco a Bíblia. Mas eu tenho estrada, eu apanhei muito. Então, Deus me entende na minha dificuldade, na minha fraqueza. Eu nunca cheguei a Deus, eu sei fazer. Não, Senhor, eu sou tão pequena diante de Ti. Eu sou tão nada diante de Ti. E milagres, outra coisa, a oferta para mim é tão sagrada, porque eu nunca tenho dinheiro, mas eu nunca fico sem dinheiro. Entendeu? Então, como todo mundo aqui, eu acho que a maioria sabe que eu vendo lingerie, né? Então eu posso estar assim, e se eu não tenho nada na minha carteira, eu fico assim, quando eu começo a baixar o nível, eu já fico preocupada, né? Eu não sei ficar sem nada. E daí eu sou assim, eu vou para a oração, pastor, eu faço aquela salada que o senhor falou aí, eu faço. Eu começo agradecendo, eu vou pedindo, eu acabo dormindo. O senhor tem uma ideia, entendeu? Então, no outro dia, aparece alguém na porta com o dinheiro na mão para comprar qualquer coisa, entendeu? Então, a minha dificuldade foi no início, porque eu estava doente, eu já comentei contigo. Mas Deus, para mim é tudo do meu jeito simples, da minha ignorância, que eu sempre falo, Senhor, sou tão simples, tão ignorante, tão pequena diante de Ti, e só dá a tua misericórdia. E Ele me atende, pastor, Ele me atende. Vou tirar da minha casa, dá um culto inteiro, dá uma aula. É, né? Estão vendo, né? Andem mais com a irmã Nilce. E é isso aí. Então, a irmã Nilce até falou assim, eu faço uma salada. Vamos fazer uns testes de organizar nossa oração bem bonitinho, né?
Primeiro agradece, reconhece, depois vai, deixa para pedir lá no final da tua oração. Às vezes você vai pedir, Deus já tem resolvido, às vezes não é necessário nem pedir, mas sempre colocar isso tudo diante do Senhor. É Daiane, né? Daiane, me fale da tua oração. Então, pastor, a oração acho que é muito individual, né? Aham. Mas a minha oração é muito chorada, até tipo, eu trago lenço em casa, vou orar, tem que estar a toalhinha do lado, porque é particular, cada um ora de um jeito, mas o meu é muito chorado. Tua oração é emocionada. Porque tu traz mais a tua emoção para a tua oração. Uma das orações que me chama muita atenção é a oração com emoção. Porque imaginou Deus olhar para você e você está derramando lágrimas? Entendeu? É uma oração bem diferenciada. Ela faz muito no esforço, né? Mas é uma oração mais não digo tranquila, porque se você vai com emoção na oração, você já vai derramando o teu coração, né? Ele vai quebrantado mesmo. João. É João, né? Nós temos os dois João aqui na igreja. Eu inicio sempre agradecendo, intercedo pela vida da minha família, do colega. Agradecimento, intercessão e petição. Você viu? A oração ela tem essa... E é gostosa. Essa oração ela condiz. Lisiane. É Elisiane, né? A minha, antes do estudo, era muito embolada. Eu pedia muito, intercedia muito pelos outros também. Mas após o estudo, eu consegui Organizar. E é top. Isso mesmo. Diga, João. Minha oração também, na verdade, todo dia, digamos assim, tem um dia diferente. Tem dias que eu oro com vontade mesmo, oro. Tem dias que eu estou cansado, já falo para Deus antes mesmo de iniciar. Hoje eu estou cansado, Deus, hoje vai ser um pouco mais... Interessante isso, olha aí, ó. Ouviram? O João já chegou na presença do Senhor e disse assim, ó, hoje só com o fole da gaita. Não vai rolar aquilo que tu espera não, Senhor, eu tô acabado. Sinceridade, entendeu? Mas depois que a gente iniciou na igreja, que a gente pegou assim, um jeito de organizar todos os dias. Tanto que teve um dia que a gente acordei de madrugada, assustado, já é de manhã e eu não orei, cara. Quase assim, se tremendo, assim, com uma tristeza enorme. E também, só para estar bem ligeiro, teve um dia que a gente acabou dormindo, assim, de madrugada, no sofá mesmo. E do nada, assim, começou a tocar a campainha e era uma pessoa pedindo se tinha algum alimento, alguma coisa que a gente não tinha rezado. E daí a gente acordou, arrumou ali alguma coisa para aquela pessoa comer e oramos depois. E é isso aí. Thiago. Muito simbólico. Eu acho que todo mundo aqui é meio novato, vamos dizer assim, né? Então todo mundo embolava a oração, né? Assim como eu, né? Você começava e pulava e voltava no começo e aí depois disso tudo você consegue ter uma visão diferente e consegue organizar a tua oração. Sim. Ariadne. Eu gosto de começar minha manhã, quando eu vou pra loja, eu chego mais cedo e eu gosto de colocar um louvor. Tem dias que eu só ouço louvor e canto, e choro. E tem dias que eu, vai ao decorrer tocar o louvor, a gente vai se emocionando. Eu gosto mais de agradecer, eu não gosto muito de pedir, eu só agradeço pela vida das meninas, da minha família. E vou me emocionando, me quebrantando. Parece que eu sinto a presença ouvindo o louvor. Parece que o dia que eu não pular com o louvor fica mais xoxo, assim. E de noite eu só agradeço. E olha que tem uns louvor que é uma oração pura, né? Meu Deus do céu. Kleber. Eu também, mas a oração é mais agradecer, menos pedir, mais agradecer. É isso aí. Marcos. Ultimamente eu tenho louvado muito a Deus, pastor. Ultimamente eu tenho inserido mais louvor na minha oração. Eu tenho percebido que tem ficado mais, pedindo menos também. Então tem sido, até esses estudos forçam a gente a entender mais, aprender mais. A gente vai repassar para eles, né? Uma coisa legal assim. E até aproveitando aqui esse estudo, essa parte sobre oração tem sido muito completa. Está sendo exatamente aquilo que eu planejei para a gente falar, sabe? Inclusive, quando eu passei para o pastor fazer essa parte aí, eu ia dar esse mesmo estudo, sem eu combinar com ele, era a mesma coisa, o mesmo estudo. Eu ia pegar ali a partir da oração do
realizar nossa oração. Então eu vejo que a gente cumpriu o objetivo para nós, saber que Deus está agindo aqui, está preparando um pouco do jeito dele, né? Porque a obra é de Deus, não sou eu, né? Então que legal que tem sido, que está sendo bom. Eu imagino que vocês tenham aprendido muito, assim como eu também, tem sido bem legal. E eu quero encerrar esse módulo sobre oração para a gente fazer uma vigília, pessoal. Se vocês toparem, fazer uma vigília no sábado, pegar um sábado à noite, um sábado que, se todo mundo puder, beleza, mas um sábado que a maioria puder, a gente fazer um exercício de oração aqui, não muito tempo, né? De repente a gente começar às 10 da noite e ir até onde a gente aguentar. A gente inserir alguma atividade no meio e fazer um momento de partilha, um momento de pegar alguma oração de Ana, por exemplo, analisar a oração de Ana, assim, a gente vai ver que Ana orava assim como o pastor está ensinando. A gente pegar outras orações de homens bíblicos, a gente vai ver também. De repente fazer um exercício aqui para ver como é que a gente vai se sair. Show de bola, uma baita novidade. Né? Eu acho que seria legal. Eu até só tenho que ver com o pastor uma data que seria interessante, né, pastor? Renata, diga da tua oração. Até estava conversando com o Marcos quando a gente chegou o primeiro dia daqui, que eu fui achar no meu celular o dia que é a primeira vez que o Marcos me ensinou sobre isso. Exatamente o que o pastor falou. Eu tenho aqui no meu celular gravado, foi antes mesmo de ele pedir em namoro. Ele falou, vou te ensinar como que você ora e tal. E vou confessar que é uma luta assim gigante contra a carne para orar, para mim, sabe? Mas as minhas orações é muito emotiva, tem muita emoção, assim. Tem muitas coisas que quando eu oro é instantâneo, assim, a paz que eu sinto no meu coração ou a turbulência que é. No orar, assim, parece que eu já sinto que, tipo... Vem a calmaria. Ou até mesmo da parte ali de pedir. Vou pedir alguma coisa, sei lá. Deus, queria tal coisa, não sinto a paz no meu coração, sabe? De pedir isso. E aí eu já entendo que, não é disso, não é de Deus. A gente tem que pedir, mas eu já sinto que não faz parte, sabe? E o que eu mais tenho orado, assim, é de agradecimento mesmo. Chegar no salão antes, agradecer pelo salão, agradecer pela nossa vida. Muitas vezes a gente sabe que muitas pessoas passam dificuldade, que hoje em dia não é fácil, compra no mercado, sabe? De chegar em casa e, Deus, muito obrigado por essa compra. A gente sabe que pessoas não têm condições, então abençoa essas pessoas. E acho que a maioria das minhas orações é de agradecimento. De agradecimento. Glória a Deus. Amém? Vamos ficar de pé fazer uma oração, encerrando hoje. Encerremos a minha participação aqui hoje. O irmão Marcos volta daqui 15 dias, tá? Terça que vem não tem, porque terça que vem é os obreiros mais velhos que vão vir para cá. E aí vocês vão ter uma pausazinha aí, porque o irmão Marcos volta aqui 15 dias, né? Daí a partir da próxima 15 dias a gente pode separar da célula com a... Isso. Daí o pessoal que vai para a célula, que não quer ser obreiro, né? Vai passar para a célula, que é onde vai ser ministrado daí diferente, é uma palavra diferente, é o beabá da Bíblia, é aquele procura aqui, acha ali, o que eu quero saber. Enfim, um contexto totalmente diferenciado, amém? E aí permanece somente os que vão partir para treinamento de obreiros, amém? Senhor, eu quero te agradecer por essa noite, nos conduz, Pai querido, para nossas casas, nos guardando, nos livrando, nos dando, Pai querido, visão espiritual. Abençoa, Senhor, nessa visita que a gente vai logo depois agora, logo em seguida. Vai, envia teus anjos na frente, vai derrubando todo atrapalho, Senhor, e que o objetivo seja cumprido, Senhor, ali naquele ambiente. Que o Senhor possa estar abençoando cada um daqueles que estão aqui nesta noite, abençoando a vida do irmão Marcos, da irmã Renata, Senhor, que vem, Senhor, na frente desse trabalho maravilhoso, Senhor, que é um trabalho de excelência na Tua presença, e nós cremos, Pai, que daqui sairão, Pai querido, pessoas, Pai, totalmente capacitadas para enfrentar, Senhor, o dia a dia de guerra, de luta, de trabalho na Tua obra. Aqui também, Senhor, vai ter pessoas que vão participar das células, onde vão aprender muito a Tua palavra e vão estar, Senhor, sendo direcionadas numa visão magnífica também. Nós queremos, Pai querido, te agradecer
interceder por cada um que aqui está. Em nome do Senhor Jesus. Amém.